Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelho Adriano Evo. Deixa eu tomar uma cervejinha aqui, uma boêmia. Uma coisa que eu percebo, em geral, numa certa apologética protestante, é que eles têm os mesmos expedientes sujos que nós encontramos, por exemplo, no movimento neo-ateu. Vocês sabem, quem conhece meu trabalho aqui no YouTube, eu comecei combatendo esse tipo de movimento que atacava o cristianismo, não tinha o menor respeito, o menor escrúpulo de falsificar informações sobre a Igreja Católica e, portanto, eu participei do combate ao movimento neoteísta. E foi aí que surgiu meu vlog. E os protestantes parece que usam dos mesmos métodos quando falam dos católicos. Eis, por exemplo, um sujeito que do nada apareceu e que criou uma comunidade chamada Conde Chupeta de Baleia Nova no Facebook. Cara, vou me matar por causa dessa sua ofensa. Ofensa de criancinha de quinta série primária. Mas enfim. E esse sujeito gravou um primeiro vídeo, falou um bocado de baboseiras, e eu refutei as asneiras dele publicamente. E o sujeito teimoso acabou publicando outro vídeo, soltando uma porrada de asneiras. E ele me recriminando pelo fato de que supostamente eu desejaria impor a religião católica sobre todos os não católicos ou coisa parecida. Seja alfabetizado, eu não falei isso. O que eu falei é que se existe uma verdade religiosa, uma verdade objetiva, ela não pode ser privatizada e ela não pode ser relativizada. Então ela tem que ser defendida no âmbito público, no âmbito do espaço social. Quem quer evangelizar quer, de fato, defender a verdade. E defender a verdade é defender esses princípios como um elemento da realidade objetiva. Isso é uma coisa evidente e lógica. Você que adora chamar todo mundo de herege, principalmente os católicos, porque, claro, se nós católicos somos hereges depois de 2000 anos, então você vai ter que admitir duas coisas. Primeiro, que nunca existiu o cristianismo. O cristianismo recomeçou com você. Acabou na era apostólica, recomeçou com você. Porque 2000 anos de história pode jogar na lata do lixo. Né? Ou seja, a experiência cristã não existiu. E, segundo, você, ao pregar o relativismo religioso, é o verdadeiro herege. Porque na prática você está afirmando que a religiosidade é apenas um capricho particular e não um elemento estrutural da realidade. Porque a revelação cristã é a revelação de Deus para o homem. E se Deus criou o universo, se Deus é o princípio ordenador do universo, então por que vou negá-lo publicamente? É óbvio que eu, como católico, vou lutar pela sociedade cristã. É claro que eu, como católico, vou lutar pela comunidade cristã. E vou lutar para que as pessoas sejam cristãs. Em nenhum momento eu disse que alguém ia impor alguma coisa, mas sim que nós temos que evangelizar as pessoas e transformar o evangelho numa forma institucional. E observe que ele diz que na Idade Média a Igreja Católica impunha a religião às pessoas. Entenda uma coisa, seu burro. Essa divisão entre religião, cultura, sociedade, política é uma invenção moderna, é uma invenção do Estado secular, é uma invenção do Estado laico que expulsou a igreja da vida pública e marginalizou o cristianismo. Na Idade Média não havia essa divisão entre religião e cultura. No mundo antigo, greco-romano, não havia essa divisão entre religião e cultura. Nem no judaísmo antigo havia essa divisão. Por acaso, um judeu do Antigo Testamento poderia desrespeitar os mandamentos da Torá? Ele poderia desrespeitar os costumes judaicos que eram prescritos dentro da cultura e da sociedade hebraica? Ou da sociedade, no caso, sim, da sociedade hebraica? Ele poderia fazer isso? Não, ele seria considerado um apóstata. Ele seria considerado um sacrílego. Ele seria considerado um blasfemo. E por quê? Porque não havia esse conceito de liberdade religiosa. A liberdade religiosa pressupõe que a religião não seja verdadeira, que eu posso negar a verdade. Esse é o fundamento do Estado laico. O Estado laico ele é um Estado cético, ele é um Estado ateu oficializado. E marginaliza a religião como se fosse uma opinião e não como uma realidade objetiva. Logo, eu não posso afirmar que o cristianismo é apenas uma questão de opinião. Como também eu não posso afirmar que os 10 mandamentos são meras questões de opinião. É esse Estado laico que está legalizando o aborto.
É esse Estado laico que está legalizando o casamento homossexual. E por quê? Porque, segundo a sua lógica, nós temos que respeitar qualquer ataque ao cristianismo, qualquer ataque aos valores cristãos, que são fundamentos da nossa civilização. Seu débil mental retardado. E aí o idiota diz: a religião católica é um grande folclore. Para você afirmar isso, então você tem que afirmar, como os ateus, que o cristianismo é um folclore. Porque toda a sabedoria cristã, toda a tradição cristã foi guardada pela igreja. E aí você precisa inventar, de fato, um folclore, uma narrativa falsa para negar que a Igreja Católica é a Igreja Católica. Mas é esse expediente mentiroso de protestante apologeta, quando nós mostramos que a Igreja de Roma é a Igreja Católica, a igreja que chefia todas as demais igrejas, então eles ficam nesses joguinhos retóricos para querer negar os fatos documentados, tanto pela patrística, tanto pela Sagrada Escritura, e enfim, tanto pelos demais historiadores que já escreveram livros e mais livros sobre a história da igreja. Aí esse idiota fala de tradição oral e tradição escrita, dizendo assim: olha, não existe essa história de dizer que a tradição oral é diferente da tradição escrita, não sei o que, isso é invenção da igreja. Idiota, entenda uma coisa. Você sabe o que é uma tradição oral e uma tradição escrita? Primeiro, a tradição escrita, como está dizendo, escrita. E a tradição oral é a tradição que é passada de palavra em palavra, dentro dos costumes e dentro dos ensinos da igreja. Como é que você sabe que a Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura? Porque existia uma tradição oral na Igreja Católica afirmando que tais textos eram verdadeiros e outros textos eram falsos. Foi a tradição oral que criou a Escritura e não o contrário. Isso eu posso confirmar pelo fato de que até 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a tradição evangélica era completamente oral. E uma parte foi escrita e outra parte foi simplesmente oralizada. Porque no mundo antigo se valorizava muito a tradição oral. Essa história de dizer que o que não está escrito é inválido é uma criação do Renascimento para cá, débil mental. Ou você acha que os primeiros cristãos tinham uma Bíblia dentro de casa para lê-la, para confirmá-la? Não, eles não tinham. Eles guardavam, memorizavam. E essa tradição escrita estava acompanhada de uma oralidade que também tinha um ensinamento e uma interpretação para você entender o que eram as Sagradas Escrituras. E qual era a instituição que de fato interpretava as Sagradas Escrituras e determinava quais escritos nós deveríamos acreditar. Essa instituição se chama Igreja. Entendeu, seu burro? E é interessante que ele cita Irineu de Lyon como se Irineu de Lyon fosse um sola escriturista. É claro que você não leu o livro Contra as Heresias de Irineu de Lyon. Você simplesmente citou um livro que é uma fraude momental do senhor Lucas Banzoli, cujo título é Em Defesa da Sola Escritura. Porque Irineu de Lyon não somente fala de uma tradição oral que é distinta da tradição da Bíblia, da tradição escrita da Bíblia, como também respalda que o guardião dessa tradição oral e dessa tradição escrita é a igreja. E mais, ele afirma claramente a primazia da igreja de Roma sobre as demais igrejas. Isso no século II. Isso por volta do ano 160 depois de Cristo. Então você não leu Irineu de Lyon, tá? Eu vou até te mostrar o livrinho para você ler, já que você é um analfabeto. Tá aqui, olha. Eu tenho esse livro. E toda vez que vocês falam merda, eu confiro esse livro. Ok? E aí o idiota dizendo que a seita romana não confirmou o cânon bíblico porque os concílios de Hipona e de Cartago tinham determinados cânones bíblicos e não pediram autorização em Roma. Vamos enfiar no seu cu! É só você pegar, por exemplo, um Wikipédia. Não precisa nem mesmo pegar um livro especializado. No Wikipédia, ainda diz que não somente no Concílio de Hipona era um sínodo regional da Igreja Católica do norte da África, porque nós temos que relembrar que, como ele mesmo citou, que a Igreja se tornou religião oficial do Império, e na época do Concílio de Hipona havia o Império Romano, então o que acontecia? O Império Romano dominava o norte da África. Então a religião oficial do Império era a Igreja Católica. E esse idiota afirma que o Concílio de Hipona de Cartago não são concílios católicos, pelo fato de serem regionais, quando, na verdade,
quando o Concílio de Hipona foi reunido para estabelecer o cânon bíblico, eles não somente fizeram a documentação, como pediram para o Papa Círico que fosse oficializado aquele cânon. Então, idiota, me explica por que no Concílio de Hipona, que é um concílio regional e que é um concílio cujo Santo Agostinho participou, certo? Porque eles pediram o aval de Roma. E também podemos falar do Concílio de Cartago. Foi a mesma coisa. Tanto o Concílio Regional de Roma como o Concílio de Hipona e de Cartago foram reuniões em que a Igreja Católica tentou definir o cânon bíblico. Ora, se a Igreja Católica tentou definir o cânon bíblico, então a Igreja tinha autoridade para isso. E ele acha que só porque o bispo não compareceu no sínodo, logo ele acredita, ele pressupõe que a Igreja de Hipona não era católica e nem era romana, quando na verdade eles não somente estabeleceram o cânon bíblico, como pediram autorização para o Papa Círico oficializar o cânon. Percebe como você é mentiroso, você é vigarista, você é canalha da pior espécie? E dizer que você é canalha não é um insulto, não é uma injúria, porque para um sujeito que já afirmou que eu sou estelionatário e que iria atingir até minha honra, além de querer me ofender através de uma comunidade, é claro que nós podemos conjecturar que você é canalha e mau caráter mesmo. Toma minha cerveja aqui. Então veja o grau de trapaça desse sujeito em dizendo assim, a seita romana não formou o cânon bíblico. E Hipona e Cartago eram o quê, porra? Eram igrejas de quê? Eram dioceses da Igreja de Roma, que eram inclusive alinhadas ao Império Romano. Então, para você afirmar que surgiu uma igreja romana estatal, católica, que não é a igreja primitiva, então você vai afirmar também que você aceita o cano bíblico da igreja estatal romana, como você está afirmando. Quando, na verdade, essa igreja tinha autonomia, tinha certas prerrogativas que o império não intervinha. Constantino não interveio nas decisões da igreja com relação à teologia. Havia um consórcio entre a igreja e o império. Só que dentro desse consórcio, cada um tinha funções diferenciadas. O sacerdote tinha algumas funções e o imperador tinha outras. Você é uma salada de mentiras e desinformações. Vamos lá, cara. Vem me dizer agora que Concílio de Hipona e Cartago não são concílios da Igreja de Roma. Porque são bispos africanos. É a mesma coisa que dizer que se houver o sínodo da Amazônia aqui na região norte, então você vai dizer que esse sínodo não é da Igreja de Roma porque talvez o Papa não tenha participado. É uma lógica de imbecilidade, de estupidez, assim, assombrosa, que só uma pessoa muito inculta, muito ignorante, muito desonesta é capaz de apelar. E aqui a pérola, a pérola. E é interessante que ele veio dizer assim, os concílios inventaram inúmeras cachorradas e não sei o que, não sei o que. Cara, vai tomar no seu cu, cara. Você falou de 2 concílios que citam a Sagrada Escritura. Você aceita os concílios da igreja de alguma forma ou de outra. Quem é você para julgar os concílios da igreja? Você é um analfabeto histórico. Você é um babaca, rapaz. Você é uma anta. Você não estudou a história da igreja e agora se acha autoridade sacrossanta para dizer o que é a igreja católica. Você não lê um livro sobre a igreja católica. Você lê propaganda protestante de 5ª categoria. Tem que ser dito na sua cara. E vamos mais além. Ele vem dizer que Theotokos não é mãe de Deus, porque mãe de Deus no grego é mater. Cara, mais uma vez, vá tomar na sua bunda, rapaz. Mater é no latim, não é no grego, porra. Quando nós falamos Mater Dei, mãe de Deus, nós estamos falando latim, não em grego. Você está parecendo o Felipe Neto falando de Malacói, que é do hebraico, quando na verdade é do grego. É a mesma coisa. Você é um analfabeto até na língua da Bíblia, porra. Olha a pérola dele. Diz assim, Theotokos não é mãe de Deus, é portadora de Deus, tá? Porque mãe no grego é mater. Puta merda, deixa eu tomar aqui a minha cerveja pra ficar bêbado aqui, peraí.
Quem é que leva a sério um palhaço como você? Eu só respondo por caridade intelectual e porque eu sei que você engana e desinforma as pessoas. Só por isso. E não me venha fazer pose de cristãozinho vítima do Leonardo Bruno. Porque para um sujeito que cria uma comunidade me difamando, me injuriando, você querendo me chamar de estelionatário, dizendo que eu falsifico identidade, e ainda espalhando mentiras, inverdades e falsificações sobre a Igreja Católica, eu digo, o estelionatário, o safado, o vigarista é você. E peça a Deus, já que você gosta muito de falar o nome de Jesus, peça a Deus para não meter um processo no seu rabo, porque você nem mesmo se identifica nos seus vídeos. Então, meus amigos, um grande abraço.